do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, hoje a Igreja nos convida a meditar a liturgia contida nos textos deste 24º domingo do tempo comum. O tema central da liturgia de hoje pode ser resumido nas seguintes palavras: a necessidade de perdoar. Nosso Senhor está nos dizendo no Evangelho, que é extraído hoje de Mateus 18, 21, 35, sobre a necessidade de nós pedirmos perdão a Deus, de nós pedirmos perdão ao próximo, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas também de nós perdoarmos o próximo que pecou contra nós. No Evangelho de hoje, no versículo 21, nós vemos a figura de Simão Pedro, que ao aproximar-se de Jesus lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ora, essa expressão 70 vezes 7 significa sempre, não é? Nós devemos perdoar o próximo sempre que for necessário. Nosso Senhor está aqui nos ensinando a necessidade da reconciliação, da paz entre os irmãos, da necessidade de reconciliar-se, da necessidade de pedir perdão e perdoar quando nós erramos e pecamos contra o próximo, mas também quando o próximo peca contra nós, erra contra nós. Meus irmãos, esse é um exercício cristão. Nós somos verdadeiramente cristãos quando nós, quebrando o coração, com o coração contrito e humilde, pedimos perdão pelos nossos erros e perdoamos a quem nós precisamos. Esse é um exercício constante, quer dentro do matrimônio, para aqueles que são casados, esposo e esposa precisam sentar-se, pedir perdão e perdoarem-se mutuamente. Esse é um exercício necessário dentro da família. Os pais, quando erram, pedirem perdão para os seus filhos, os filhos pedirem perdão aos seus pais. Esse deve ser um exercício constante dentro das nossas comunidades religiosas, dentro do clero, não é? Senão a vida fraterna se torna insuportável. Nós precisamos não fazer vistas grossas, não é? Nós não podemos simplesmente pecar contra o irmão, brigar, discutir, realizar algo que ofende o próximo e depois simplesmente continuar a vida como se nada tivesse acontecido, porque aí nós guardamos traumas, ressentimentos, angústias, pecados que se tornam feridas, que se são escondidas, infeccionam e se tornam tumores. Nós não podemos esconder o problema, nós não podemos esconder o ressentimento. Nós precisamos expor a ferida para que ela seja limpa e curada com a aplicação do remédio certo. Ora, quando existe uma ferida entre nós e o próximo, e esse próximo pode ser os próximos mais próximos, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os parentes, os amigos, os irmãos em Cristo, as pessoas do nosso trabalho, precisamos aprender a pedir perdão e a perdoar, a se reconciliar e resolver o problema, não é? Na primeira leitura de hoje, extraída no livro do Eclesiástico 27, 33 ao 28, 9, nós temos aqui a enumeração de alguns pecados graves, né, contra esse exercício espiritual do perdão e da reconciliação. O autor sagrado está dizendo: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las, né? O rancor e a raiva contra o próximo sempre é algo ruim. A raiva contra o mal, o ódio contra o mal e o pecado é coisa boa, né? Mas a raiva, o ódio contra o irmão sempre é algo ruim. Porque nós precisamos amar o irmão, detestar, odiar o pecado que fere o irmão e que exclui o irmão da salvação. Portanto, nossa luta é contra o mal, contra o pecado, contra as obras de Satanás. Estas coisas sim nós devemos ter raiva, odiar, detestar. Detestar o mal, o pecado e as obras de Satanás. Mas por amor ao irmão, não é? Por amor ao próximo. Quem
se vinga, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Quem perdoa o irmão encontra o perdão de Deus. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. É o conselho que encontramos no livro do Eclesiástico. Não é? Ora, cultivar ódio, desejo de vingança do irmão, é já sintoma de um coração ferido, um coração que envelheceu no pecado. Sinal disso é a parábola que Jesus conta no Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola do Senhor que resolveu acertar contas com o seu empregado. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com os seus empregados. Então começou o acerto e chamou um que lhe devia uma enorme fortuna. E esse sujeito que devia ao seu senhor uma enorme fortuna, como não tivesse com o que pagar, ajoelhado aos seus pés, lhe suplicou o perdão. E nos ensina o Evangelho que, diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Esta imagem deste empregado devedor de uma fortuna é a imagem de todos nós. Todos nós, quando pecamos contra Deus, ficamos devedores de uma fortuna. Porque o nosso pecado, e sobretudo o pecado mortal, o pecado atual se subdivide em dois, o pecado mortal e o pecado venial. Sobretudo o pecado mortal produz em nós uma culpa, porque pelo livre-arbítrio da vontade nós escolhemos pecar contra Deus, portanto somos culpados. Não precisávamos ter pecado, escolhemos pecar. Culpa eterna e temporal. Pena eterna. Todos nós, porque cometemos o pecado contra Deus, merecemos a condenação ao inferno. Pena eterna e pena temporal. E ferida. São as três consequências do pecado: culpa, pena e ferida. Nos tornamos devedores de uma fortuna. Merecemos o inferno pelos nossos pecados. Todavia, porque nós, com o coração arrependido, com o coração contrito e humilhado, suplicamos de Deus o seu perdão, Deus nos perdoa toda a culpa, Deus nos perdoa toda a dívida. Não é? Aliás, esses são os passos para realizar uma boa confissão, para receber de Deus o perdão sacramental, no sacramento da penitência. Quais são os passos? Primeiro, um bom exame de consciência, pedindo a Deus a graça de perceber, de estar consciente de todos os pecados. Segundo, pedir a Deus a graça de um arrependimento sincero e profundo. O arrependimento pode ser de dois tipos: de atrição, quando o arrependimento é imperfeito, o sujeito se arrepende, não por amor a Deus, mas pelo medo de ser condenado. Ou o arrependimento pode ser perfeito, chamado também de arrependimento de contrição. Um coração quebrado e contrito é um coração que se arrepende porque ofendeu a Deus. Então, é um arrependimento por amor a Deus. Exame de consciência, contrição. Depois o sujeito então vai até o sacerdote e confessa os seus pecados, dizendo todos os pecados cometidos, o número das vezes que cometeu, se acusando. E o sacramento da penitência é o único tribunal no qual nós entramos. Culpados, nos acusamos, mas somos absolvidos. Como este empregado, o patrão, o rei, o Senhor, lhe perdoou toda a dívida, porque teve compaixão. Também Deus, mediante o sacerdote é mediador da graça, no mediador Cristo Jesus. O sacerdote, quando impõe as mãos sobre nós e nos dá a absolvição e diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos absolvidos de toda a culpa eterna, de toda a pena eterna, ou seja, somos salvos do inferno. Tamanha é a misericórdia divina. Não há pecado que Deus não perdoe mediante o arrependimento, a contrição, a confissão e a absolvição sacramental. Somos salvos do inferno. Todavia, o que faz esse sujeito na parábola? Ao sair dali, versículo 28, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Então veja, o empregado devia ao rei uma fortuna.
Ora, o companheiro lhe devia apenas 100 moedas. Mas este empregado que tinha sido perdoado pelo rei, agora agarrou e começou a sufocar o seu companheiro, dizendo: paga o que me deves. O companheiro lhe suplicou que perdoasse a dívida, mas ele não quis saber disso, mandou jogar este que lhe devia 100 moedas na prisão, até que pagasse o que devia. Esta figura do empregado ingrato somos também nós, quando, perdoados por Deus, não queremos perdoar o irmão. Quando nós cultivamos raiva, ira, ódio, desejo de vingança, a ponto de não querer mais olhar na cara da pessoa que nos ofendeu, somos nós, que, perdoados por Deus, de uma grande fortuna, não perdoamos o irmão de uma dívida pequena de 100 moedas. O que diz nosso Senhor no Evangelho? Então o patrão mandou chamá-lo. Ele disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Não devemos nós também perdoar o próximo, como Deus nos perdoa? Ingrato nós somos quando não queremos nos reconciliar com o irmão. Portanto, enquanto ainda temos tempo, senta-te com o teu irmão para pedir-lhe perdão, para perdoar-lhe, para se reconciliar. Porque o nosso tempo vai acabar e a morte chegará. É o que diz a primeira leitura, no versículo 6. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte. Nosso tempo vai acabar. É necessário perdoar e pedir perdão, se reconciliar enquanto ainda há tempo. Porque uma vez reconciliados, nós poderemos cantar e rezar como o salmista, no Salmo 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus favores. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Deus nos perdoa toda a culpa, cura a nossa enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Meus irmãos, que nós possamos ouvir o apelo de Deus para termos compaixão, perdoar e pedirmos perdão, nos reconciliar com todas as pessoas que nós ainda precisamos. Que Deus esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.